Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite, amém, irmãos? Deus maravilhoso, né? Deus de glória, o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 3 e o versículo 25 e 26. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26 nessa noite, irmãos. Que Deus possa estar abençoando cada vida, né, que se encontra presente aqui neste lugar, as vidas que não puderam vir hoje, que Deus vai de encontro também repreendendo todo mal, todo impedimento, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe nossos visitantes também nessa noite, que hoje você saia daqui com a certeza da sua bênção, porque nosso Deus é um Deus abençoador. Mas o mais importante do que a bênção é o abençoador, né? É adorar aquele que nos trouxe aqui neste lugar, nessa noite de hoje. Hoje é o feriado, né? Hoje é o dia do trabalhador. E nós, além de sermos trabalhadores seculares neste mundo, né? Nós ainda temos a honra e o privilégio de sermos trabalhadores da seara de Deus, irmãos. Mais importante que qualquer emprego nessa terra é nós trabalharmos na seara do Senhor. O cargo mais importante deste mundo, segundo os homens, é o cargo de presidente dos Estados Unidos, né, que é a nação mais importante dessa terra. Mas, irmãos, para nós não. Para nós o cargo mais importante neste mundo é sermos servos do Senhor e trabalharmos na seara dele, irmãos. Porque ele é o rei de todo o universo. Jó capítulo 3, versículo 25 e 26, a palavra de Deus diz: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Vou repetir só a primeira parte do versículo 25. Diz assim, ó: o que eu temia veio sobre mim. Irmãos, aqui está dizendo que o que Jó tinha mais medo veio sobre ele. Aquilo que ele mais tinha medo, que ele mais temia, acabou acontecendo com ele. Que os irmãos frisem nessa parte aí, porque hoje Deus vai nos trazer uma revelação nessa noite. Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus Cristo, com o coração agradecido a Deus. Hoje eu quero falar do temor de Jó. Todos conhecem a saga de Jó, né? Todos conhecem a história de Jó, porque a história de Jó é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e também uma das histórias mais tristes da Bíblia, né? No começo, tem um começo triste ali, mas no final, Deus deu a vitória. Eu creio, irmãos, que Jó e Jesus Cristo foram os homens que mais sofreram nessa terra, né? Tanto sofrimento, Jó e Jesus Cristo, eu creio que eles foram os que mais sofreram. Então, irmãos, todos sabem que Jó ali perdeu tudo o que tinha. Jó, ele perdeu ali as suas fazendas, perdeu as suas riquezas. Jó, ele perdeu a sua saúde. Mas eu creio que o mais difícil, o mais doloroso de Jó foi perder 10 filhos. Perder um ente querido já é difícil. Agora imagine você perder 10 filhos de uma vez só. Tudo isso aconteceu com Jó, na vida de Jó. Então, irmãos, Jó, ele teve que ser muito forte e ser muito guerreiro. Mas ele não teria força nenhuma se Deus não fosse com ele. Se ele não buscasse força em Deus, ele nunca que conseguiria suportar tudo isso, superar tudo isso. Deus, ele fala nessa noite, irmãos, tem lutas, tem batalhas que nós só vamos conseguir suportar se Deus, ele estiver na nossa vida, se nós deixarmos Deus, irmãos, estar conosco, estar na nossa vida, irmãos. Tem lutas que nós só vamos conseguir vencer com Deus. Então, uma coisa que me chama a atenção dessa passagem aqui é o medo de Jó. Jó, ele tinha um medo. Ele carregava um medo dentro dele. Apesar de ser homem de Deus, a Bíblia mesmo, né, elogia Jó. Diz que ele era um homem temente a Deus, se desviava do mal, era um homem reto, era um homem justo. Então, apesar de tudo isso, apesar de orar a Deus, de crer em Deus, Jó, ele carregava um medo dentro de si. E esse medo que ele carregava, acabou acontecendo. Porque ele mesmo que relata isso. Aqui quem está falando é Jó, no versículo 25. Ele diz, ó, o que eu mais temia veio sobre mim. Em algumas traduções vai dizer,
o meu medo, ele veio sobre mim. Aquilo que eu tinha medo, veio sobre mim. Irmãos, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, ou ainda passam por isso, de carregar algum medo dentro de si, algum pavor, alguma incerteza. Se você tem receio de algo acontecer na sua vida, eu há muito tempo, eu carregava o medo dentro de mim. Quando eu era criança, quando eu era jovem, né? Criança até na juventude, eu carregava um medo dentro de mim. Porque eu sempre fui apegado com a minha família, irmãos. E eu tinha muita insegurança. Eu era uma criança muito insegura. Eu era uma criança muito retraída. E eu tinha meus pavores e eu tinha meus medos. Eu não cheguei a conhecer o meu pai. Eu não tive a figura de um pai perto de mim. Desde que eu nasci até o dia de hoje, eu não conheci o meu pai biológico. A figura de um pai traz muita segurança. Quem tem os seus pais aqui, ou quem é pai, quem é mãe, sabe. A figura de um pai, figura masculina, traz muita segurança para um filho. Por isso que hoje em dia existem muitos filhos inseguros, muitos filhos receosos, muitos filhos traumatizados, muitos filhos que têm medo, muitos filhos que têm pavor, muitos filhos que têm algum sentimento distorcido, muitos filhos que têm alguma distorção nas suas emoções. Muitas vezes é por causa que a figura do pai não está presente, porque o pai traz segurança. A figura masculina, a figura onipotente do pai, né, traz segurança para os filhos. Então, irmãos, eu tinha um medo dentro de mim, e o medo que eu tinha dentro de mim era de eu perder algum ente querido. Era de alguém da minha família chegar a morrer quando era pequeno, né? Quando era criança ainda. Eu pensava, se alguém da minha família morrer, quando eu era jovem, né? Quando eu era criancinha, se alguém da minha família chegar a morrer, eu acho que eu não aguento. E aí eu ficava pensando, já pensou se minha mãe morrer? Ficava pensando de jeito. Já pensou se minha avó me criou também, né? Minha avó cuidava de mim e ela me criou. E eu ficava pensando, já pensou se minha avó morrer? E eu ficava pensando, já pensou também se minha tia morrer? Ou um dos meus irmãos morrerem? E eu ficava carregando esse medo, irmãos. Ficava martelando isso dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração. E eu andava assim, angustiado com isso. E eu pensava, acho que se eu perder minha mãe eu não aguento, acho que eu morro também. Pensava assim. Com minha avó também, eu pensava, acho que o dia que eu perder minha avó eu morro. Mas aí, irmãos, minha avó começou a falar de Deus, minha avó começou a me levar para a igreja, várias doenças também físicas que eu tinha, enfermidades que eu tinha, nós fomos superando com a ajuda de Deus, né? E minha avó começou a falar de fé. Nisso começou ali a criar uma fé dentro do meu coração. E mesmo antes de eu ser crente, mesmo antes de eu ser evangelho, eu fazia uma oração para Deus. Antes mesmo de conhecer como que funcionava isso, questão da palavra, questão da oração, mas eu já pedi uma coisa para Deus. Eu pedia, Deus, o dia que minha avó, o dia que o Senhor levar a minha avó, o dia que minha avó chegar a morrer, que eu consiga suportar, que eu consiga superar isso, que eu não fique traumatizado com isso. Eu pedia para Deus, irmãos. Às vezes minha avó até perguntava, né? Minha avó fazia umas perguntas muitas vezes que eu nem entendia, né? Mas minha avó me perguntava, William, o que você prefere? Olha só a pergunta que minha avó fazia. William, o que você prefere? Que eu morra primeiro ou que você morra primeiro? Ela perguntava, acho que era porque era do interior, né? Perguntava essas coisas. O que você prefere, William? Que eu morra primeiro ou que você morra primeiro? Falava, vó, acho que é melhor a senhora morrer primeiro. Ela até regalava o olho, né? Como é que é, menino? Não, acho que é melhor a senhora morrer primeiro. Porque se eu morrer primeiro, a senhora vai sofrer muito. Olha, irmãos. Eu não queria, então, que minha avó sofresse, né? Então, eu pensava, eu prefiro sofrer do que ver a minha avó sofrendo. Então, eu falava isso. Mas eu carregava esses traumas dentro de mim. Agora, eu te pergunto uma coisa, irmãos. Você acha que esse trauma, esse medo me ajudou? Esse trauma e esse medo não me ajudou em nada. Porque se a gente tivesse medo, e esse medo nos preparasse para aquilo que está lá no futuro, mas o medo, irmãos, não nos prepara para nada. Nós vamos aprender aqui que o medo, ele só atrapalha. Mas não é este medo natural que nós temos, não. Estou falando de um medo exagerado. Nós temos até um medo natural que faz parte das nossas emoções, né? Que uma certa dose de medo é até importante para evitar de a gente entrar numa enrascada. É importante para nos alertar, para nos desviar de um perigo. Se você vê algo perigoso ali que você tem medo, você não vai de encontro àquilo. Então, essa dose de medo é até importante. Mas nós estamos falando de um medo, esse medo relacionado a um pavor, a um trauma,
a um pânico. Hoje em dia, tantas doenças psicológicas e emocionais que existem no mundo, né? Tem a tal da síndrome do pânico. A Bíblia até fala do pavor noturno, ou medo da peste que sobrevoa ao meio-dia, né? A Bíblia fala sobre alguns pavores. Hoje em dia tem uma tal de síndrome do pânico. Então, irmãos, tem medos exagerados que paralisam a pessoa. Tem medos que travam a pessoa, trava a vida, bloqueia a vida da pessoa. Porque nós temos que entender que o medo, ele é o fruto da queda. Não era para a gente sentir medo, não. O medo, ele é o fruto da queda. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi sentir medo de Deus. Eles se esconderam. Depois que eles pecaram, a Bíblia fala que eles se esconderam de Deus. Ficaram com vergonha e ficaram com medo de Deus. Então veja que o medo, ele é o fruto da queda. Deus não nos criou para termos medo. Deus nos criou para sermos fortes e corajosos, irmãos. Mas o medo entrou na humanidade. Mas mesmo assim, o medo entrando na humanidade por causa da queda, a Bíblia fala que nós temos um Deus, e esse Deus, ele está sempre dizendo: não temas, não temas, não tenha medo. E às vezes ele até puxa a nossa orelha, né? Ele fala: porque temes, homens de pequena fé. Então, irmãos, o medo, ele é o fruto do pecado, e nós temos que entender algumas características do medo. Uma das características do medo é que o medo, ele é sabotador. Memorize isso, o medo, ele é sabotador. O medo, ele pode sabotar os planos de Deus nas nossas vidas. Não que os planos de Deus possam ser frustrados, não. Mas se a gente tiver medo, os planos de Deus podem ser sabotados por este medo nas nossas vidas. Porque Deus, quando mandou Josué tomar posse da terra prometida, Deus, ele falou várias vezes com Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Deus falou várias vezes. Lá em Isaías também Deus repete isso: ser forte e corajoso. Não temes e nem desanimes, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que você andares. Então, irmãos, nós temos um Deus que nos dá espírito de coragem. A palavra de Deus fala: Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de amor, de moderação e de coragem, irmãos. Não nos deu espírito de covardia. É o diabo que quer lançar, irmãos, o medo dentro das nossas mentes e o medo dentro dos nossos corações. Às vezes nossas emoções dilaceradas também, pode ser que as nossas emoções machucadas, pode criar um medo dentro de nós também. Porque às vezes a pessoa, quando passa por um trauma, ela fica com medo de passar por esse trauma de novo. Mas, irmãos, hoje Deus quer tirar de dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, todos os medos nessa noite. Você tem algum projeto que você colocou nas mãos de Deus? Talvez você está com medo de encarar esse projeto. Talvez você está com medo de enfrentar. Hoje Deus, ele vai te dar coragem. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se nós, eu, minha esposa, meus filhos e alguns irmãos também que estão aqui desde o começo desse ministério, se fosse para nós termos medo, se a gente tivesse medo, nessas portas estariam abertas. Porque quando nós inauguramos essa igreja, quando Deus deu a permissão para nós abrirmos essa igreja, nós inauguramos essa igreja, foi no sábado, não foi no sábado? Foi no sábado que nós inauguramos essa igreja. Aí teve o culto no domingo, não é isso? Teve o culto no domingo. Teve o culto no domingo, irmãos, e na semana seguinte, já veio aquele decreto. Já veio aquela pandemia sobre o mundo, e veio aquele decreto para fechar as portas da igreja. Inauguramos no sábado, quando foi a semana seguinte, já veio o decreto: olha, a pandemia, o negócio está feio mesmo, essa pandemia é mundial, vai ter que fechar todas as igrejas. E aí nós fechamos a porta dessa igreja. Só que nós fechamos a porta dessa igreja, irmãos, mas nós não ficamos do lado de fora. Nós viemos para dentro da igreja para orar e para adorar a Deus e louvar Ele do mesmo jeito. Não tinha pessoas, não tinha congregantes não, mas vinha eu, minha esposa, meus filhos, vinha também um irmão ou outro aqui. A gente ficava aqui, irmãos, ó, orando, louvando a Deus, dando glória a Deus. Aí foi quando eu tive a ideia também de fazer a live. Já que não pode, né, trazer pessoas para dentro da igreja, vamos fazer a live. E nós ficávamos aqui adorando, orando e falando: eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Mas antes de acontecer isso, irmãos, eu precisei de coragem para abrir essa igreja. Porque onde a gente estava, né,
chegou o tempo que Deus nos tirou deste lugar, chegou o tempo, né, que chegou a hora de mudar de ares, porque Deus ele faz isso nas nossas vidas também. E aí ficou aquela questão, e agora? Porque antes mesmo de eu ser evangélico, essa mesma avó que eu tinha, que eu te falei, que eu falei para os irmãos, essa mesma avó que eu tinha, essa minha avó, ela falava que eu ia ser, era crente. Mesmo quando eu estava entregue às bebidas e às drogas, ela falava, o William vai ser crente. Então era uma profecia que Deus usava ela. E depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, Deus usou ela para profetizar também. O William vai ser pastor. E todas as vezes que ela falava isso, me dava um medo dentro de mim, né? E aí, irmãos, teve uma coisa que ela falou que me deu mais medo ainda. Ela falou, o William vai cuidar de uma igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Faltei repreender, né? Só não repreendi porque eu tinha medo, né, irmãos? Tinha temor a Deus. Mas dava um medo disso aí. Mas ela falou, o William vai cuidar de uma igreja. Deus usava ela para profetizar. E aquele medo que eu tinha no meu coração de perder um ente querido, irmãos, chegou um momento que eu comecei a perder vários entes queridos. Perdi um tio, perdi uma tia, perdi uma prima. E aí chegou o momento de Deus levar a minha avó, irmãos. E no dia que Deus levou minha avó, na época que Deus levou minha avó, Deus ele me fortaleceu, Ele colocou uma força muito grande no meu coração. E aí eu me lembrei do que eu tinha pedido para Ele. Eu me lembrei lá da minha infância. Eu me lembrei, rapaz, e antes eu tinha o maior medo de perder minha avó. Eu achava que se eu perdesse minha avó, no dia que minha avó fosse enterrada, eu achava que eu ia pular dentro do caixão também para ir com ela. Achava isso. Mas, irmãos, o que eu pedi para Deus, Ele fortaleceu no meu coração. Então eu vou te perguntar, foi o medo que me deu essa força, aquele medo que eu senti antes? Não foi, irmãos. O que me deu essa força foi confiar em Deus e ter fé nele, irmãos. Foi isso que me deu essa força. Então, se você carrega algum medo dentro de você, hoje é dia de você pegar este medo, lançar sobre Deus, porque a Bíblia fala para nós lançarmos até nossas ansiedades sobre Deus. Lance seus medos também sobre a cruz, que Deus ele vai te dar coragem nessa noite. Então Deus ele tinha um projeto aqui nessa igreja, irmãos. E essa igreja, mesmo sendo um ministério pequeno, eu fico observando quantas pessoas já tiveram a vida transformada através dessa igreja. Quantas crianças, quantos jovens, quantas pessoas pela live, pelo estudo bíblico, já não foram alcançadas, transformadas nos evangelismos. Porque aqui é só um lugar que a gente se reúne para adorar. Mas Deus ele nos usa também nas ruas, nos evangelismos, através de uma visita. Olha a nossa irmã Natália aí. Irmã Natália é fruto de uma visita. Uma visita, irmãos, fruto de uma visita. Ela, os filhos dela, e Deus está trabalhando no esposo também. Em nome de Jesus. Fruto de uma visita, irmãos. Então, muitas vezes essas portas estão abertas aí. Chegam pessoas aqui, pedem oração, são abençoadas também. Então, irmãos, Deus não vê como o homem vê. O homem vê um lugar pequeno com poucas pessoas. Deus vê um lugar abençoado, onde tem ferramentas dele para abençoar outras vidas também, irmãos. É isso que Deus vê, ferramentas, irmãos. Não quantidade, Deus vê é ferramentas dele. Então, se fosse para nós termos medo, este lugar não estaria aberto e você não estaria aqui hoje ouvindo essa palavra. Mas aí eu pedi força para Deus, pedi coragem para Deus, eu e minha esposa, nós entramos no propósito de jejum, consagração e oração. Nós ficamos 40 dias pedindo resposta para Deus. E Deus só respondendo, eu sou contigo, vai que eu sou contigo, vai que eu estou com vocês, seja forte, seja corajoso, tenha de bom ânimo, não desanime. Foi quando nós resolvemos abrir essa igreja. Aí quando chegou a pandemia, ficou um tempo fechado, mas uma chama ardia no meu coração, falei, mas vai chegar um momento que vai abrir de novo. Porque muitos irmãos fecharam as igrejas, e teve muitos que não tiveram coragem de abrir de novo não, até venderam as coisas. Teve pessoas que venderam as coisas da igreja, né? Não tiveram coragem de abrir de novo não. Por quê? Porque o medo tomou de conta do coração e da mente. Então não abriram. Mas Deus ele nos deu coragem. E aí nós tínhamos vontade de evangelizar também. E tinha o Antônio Restaurante, né, que doava sopa. Mas quando entrou a pandemia também, ele não pôde mais doar. Mas ainda assim, eu tive fé. Falei, quer saber de uma coisa, Deus? Eu vou comprar o caldeirão de sopa, vou deixar o caldeirão lá, porque eu sei que vai chegar o momento que as igrejas vão reabrir de novo e nós vamos voltar a fazer o evangelismo. E o caldeirão não era barato não, irmãos. O caldeirão foi mais de R$600, esse caldeirão de sopa. Então pense, a igreja não estava aberta, poucas pessoas aqui, poucos dizimistas, poucos ofertantes, mas ainda assim eu falei, Deus, vou comprar esse caldeirão de sopa pela fé, porque eu creio que o Senhor ainda vai abençoar.
Teve vidas que nos ajudaram também. Deus levantou vidas para nos ajudar e nós compramos. Passou, se eu não me engano, 6 meses. Aí liberaram de novo para abrir as igrejas, liberaram para o evangelismo de novo, e o caldeirão de sopa já estava lá garantido. Sabe por quê? Porque eu não deixei o medo, irmãos, travar, bloquear esse projeto. Deixei a fé de Deus, a fé que Deus colocou no meu coração, falar mais alto. Então, primeira coisa, o medo, ele é sabotador. Pode ser que o medo esteja sabotando algum projeto de Deus na sua vida. Hoje é dia de lançar fora este medo. Sabe o que a palavra de Deus fala no Evangelho de João? A palavra de Deus diz o seguinte: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é um dos segredos de vencer o medo, é nos apegar no amor de Deus. Talvez você pense: pastor, mas o diabo quer me destruir, o diabo quer me matar, muitas coisas ruins estão acontecendo. Não foque nas coisas ruins, foque no amor de Deus. Deus, Ele te ama e Ele quer te dar a vitória, irmãos, é isso que importa. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o apóstolo Paulo vai falar, lá na carta aos Romanos, se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Deus quer tirar o medo dos nossos corações. Adão e Eva se esconderam, aí Deus foi atrás, né? Sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre vai atrás do seu filho perdido. Não importa se você errou, se você pecou, Deus, Ele não quer te condenar, Ele quer te restaurar. Deus foi atrás de Adão e Eva e falou primeiro para o varão, né? Porque o varão é a cabeça. Deus falou: Adão, onde tu estás? Note que Deus, Ele não perguntou: Adão, o que você fez? Não. Porque quando um filho nosso apronta, a primeira coisa que nós falamos é: menino, o que você fez, menino? O que você fez? O que você aprontou? Mas o nosso Pai que está nos céus, não. Nosso Pai foi perguntar: Adão, onde tu estás? Nem perguntou o que ele fez, perguntou: onde tu estás? Eu creio que ele estava querendo dizer o seguinte: Adão, por que você não está no lugar que eu te coloquei? Na posição que eu te coloquei? Por que você não está no lugar da bênção que eu te coloquei? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder. Então é claro que Ele sabia onde Adão estava. Mas Ele perguntou: onde tu estás? Por que você não está no lugar da bênção que eu te coloquei? E aí Deus, Ele queria tirar o medo do coração de Adão, o medo do coração de Eva e restaurar os dois. É claro que tiveram consequências ali as suas escolhas erradas, seu pecado teve consequência, mas a vontade de Deus sempre foi restaurar. Então não deixe, irmãos, o medo sabotar o projeto de Deus na sua vida. Saia daqui e fale: Senhor, esse projeto eu coloco nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Então, irmãos, o medo, além dele ser sabotador, o medo, ele tira a nossa paz, a nossa tranquilidade e o nosso descanso. Está falando aqui, no versículo 26. Olha só, Jó falando aqui, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Olha, Deus, Ele quer nos dar paz. A Bíblia não fala que Jesus é o príncipe da paz? A paz que excede todo entendimento, Ele quer nos dar paz. Ele quer nos dar tranquilidade, porque a palavra de Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele quer nos dar descanso, porque a Bíblia fala: descansa no Senhor. Ele quer nos dar tranquilidade, irmãos. Só que aqui fala que Jó, ele estava se sentindo sem paz, sem tranquilidade e se sentindo cansado, sem descanso. E ele dizia que só tinha inquietação dentro dele. Quando eu era menino também, eu tinha essa inquietação dentro de mim. Deus não leva minha mãe, Deus não leva minha avó. Tinha essa inquietação dentro de mim, irmãos. Então veja que a gente já perde até qualidade de vida, né? Quantas pessoas não estão aí tristes, depressivas, ansiosas, preocupadas, inquietas? Às vezes não consegue nem buscar a Deus, que é tanta inquietação, tanto como é que é o nome da palavra, meu Deus, que falhou agora? É um turbilhão, essa palavra. É um turbilhão de sentimentos, irmãos, dentro do coração da pessoa. Então veja que a pessoa fica
inquieta. O medo traz inquietação. Olha só, irmãos, eu ouvi um relato, e esse relato foi muito forte. O relato de um senhor. Esse senhor, ele já estava na presença de Deus. Senhor, não porque era de idade, não. Senhor não é maneira de falar. Este homem, ele já estava na presença de Deus. E aí ele se casou. Ele pediu muito a Deus, para Deus dar uma esposa para ele. E Deus deu uma esposa para ele, ele se casou. E ele amava muito essa esposa dele, irmãos. Era aquele amor assim, né, irmãos? Um amor incondicional. Ele amava muito a esposa dele. Mas ele tinha medo dentro dele. Ele começou a carregar um medo dentro dele. Ainda, mesmo na presença de Deus, mas ele começou a carregar um medo. Ele também tinha medo de um dia a esposa dele morrer antes que ele. Ele começou a carregar esse medo. E ele carregou esse medo por muitos anos, muitos e muitos anos. Ele tinha esse medo de perder essa esposa. Aí chegou um dia, irmãos, que este medo se concretizou na vida dele. Chegou um dia que este medo aconteceu, igual aconteceu na vida de Jó. Chegou um dia que esse medo aconteceu na vida dele. A esposa dele faleceu. E quando a esposa dele faleceu, ele sofreu muito. Foi muito difícil ele suportar. Foi muito difícil ele superar. E quando ele olhou para trás, ele descobriu que aquele tempo todo, aqueles anos todos que ele sentiu medo, não ajudou ele em nada. Todo aquele tempo que ele sentiu medo, não ajudou em nada, não preparou ele para aquele momento da perda. Então ele pensou, eu sofri à toa. Eu passei muito tempo sofrendo à toa, porque isso não me ajudou em nada. Porque o medo não ajuda em nada, irmãos. Então muitas vezes nós sofremos à toa. Às vezes nós sofremos antecipadamente, por algo que vai acontecer ainda, ou por algo que talvez nem aconteça. Porque a preocupação é isso, né? Se preocupar, ou seja, é se ocupar antecipadamente. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que quando acontecerem, irmãos, Deus vai nos dar a vitória. Mas nós ficamos ali sofrendo antecipadamente. Às vezes nós nos preocupamos com coisas, irmãos, que são coisas imaginárias. Coisas da nossa mente. Coisas que a nossa mente mesmo prega peça. Ou coisas que o diabo está soprando no nosso ouvido, soprando na nossa mente. Às vezes nós sofremos por coisas, irmãos, que não vai nem acontecer, mas nós imaginamos que vai acontecer. Ansiedade é isso, ansiedade é a mente andar mais rápido que a vida, né? Algo que está lá na frente, uma situação que você vai ter que enfrentar lá na frente, mas sua mente já está lá pensando, sua mente já está lá preocupada, sua mente já está lá martelando. E a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupado com coisa alguma, antes sejam conhecidas suas súplicas diante do Senhor. Irmãos, nós temos que trocar o medo pela fé. Os discípulos estavam ali no barquinho, todos com medo, e aquele barquinho ali, veio uma grande tempestade, o mar se tornou revolto, o vento estava batendo muito forte naquele barquinho, o barquinho quase tombando, os discípulos começaram a ficar com medo. Quando os discípulos começaram a ficar com medo, a Bíblia fala que Jesus estava ali dormindo. E ali os discípulos desesperados, quando Jesus acordou, os discípulos perguntaram, mestre, o Senhor não se importa com que nós perecemos? Aí Jesus Cristo falou, por que temes, homens de pequena fé? Às vezes, quando estamos passando alguma preocupação, algum medo, aí nós podemos até achar que Deus não está se importando, que Deus não está vendo, mas o que Deus fala aos nossos corações é isso, por que temes, homens de pequena fé? Então, irmãos, não temas, só crê que Deus ele nos dá a vitória. Troque o medo pela fé, porque Ele vai nos dar a vitória. E aí, quando nós abrimos a igreja de novo, irmãos, continuamos enfrentando dificuldade. Começou a vir um irmão congregar, outro irmão congregar, outros jovens congregar também. Aí nós estávamos com dificuldade no grupo de louvor, né? Eu, minha esposa, se juntava aqui com meus filhos para louvar no playback, para adorar a Deus no playback, mas nós estávamos com dificuldade do grupo de louvor. Aí começou a vir um certo medo no meu coração. Pensei, meu Deus do céu, será que não vai se levantar um grupo de louvor na igreja, não? Aí nós começamos a orar, começamos a buscar o Senhor, começamos a colocar diante de Deus e lançamos o medo fora. Porque o medo pode sabotar, irmãos, os projetos de Deus nas nossas vidas. E aí quando nós oramos, irmãos, colocamos diante do Senhor, Deus começou a enviar o grupo de louvor, os jovens para estarem orando, para estarem louvando, né? Os jovens para estarem
adorando ao Senhor aqui na igreja. Então veja, a partir do momento que a gente lança o medo fora e substitui o medo pela fé, o milagre acontece nas nossas vidas, irmãos. Eu trabalho na Nova Cap, tem 25 anos, 26 anos que eu trabalho na Nova Cap. Aí minha mãe é que fez a inscrição para mim, né? Eu era muito novo, tinha 18 anos. Aí minha mãe é que fez a inscrição para mim. E ela fez a inscrição e falou: William, eu te inscrevi lá no concurso da Nova Cap e eu quero que você faça o concurso da Nova Cap. Na mesma hora me deu aquele medo. Falei, mas é difícil. Concurso é muito difícil. É muito disputado. Milhares de pessoas mais inteligentes do que eu disputando. Às vezes a gente deixa de fazer um concurso por causa disso, né, irmãos? Pensa, não, mas é muitas pessoas para poucas vagas. Irmãos, você só precisa de uma vaga. E se Deus quiser te dar essa vaga, Ele vai te dar. Então, irmãos, eu fiquei com esse certo receio, com esse certo medo de encarar esse concurso. Pensei até em não ir. Mas minha mãe falou, não, já fiz a inscrição, já paguei e você vai ter que ir. E aí eu fui criando uma coragem dentro de mim. Criei essa coragem dentro de mim e aí fiz o concurso da Nova Cap, irmãos. Fiz ali a prova escrita, passei na prova escrita, acertei tudo. Antes os concursos eram um pouco mais fáceis, né? Se fosse hoje em dia eu sei que é mais difícil. Mas no meu tempo, fiz ali a prova, acertei todas. Mas aí fiquei com medo de enfrentar a prova física. Porque a prova física, além de eu ser bem magrelo, eu era bem magrinho mesmo, não tinha força para nada, tinha que pegar até um saco de cimento lá, porque era na Nova Cap, né? Fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir passar nisso? Tinha que conhecer as ferramentas, os trabalhos lá. Eu pensei, e agora, Senhor? Vou estudar, vou me informar e vou lá. Mas, irmãos, não deixei o medo me entravar, né? Porque se eu tivesse medo, eu tinha desistido. Eu conheci pessoas que desistiram porque ficaram com medo de encarar. Mas fui lá, não deixei o medo me travar, não deixei o medo me bloquear e fui fazer a prova física, irmãos. E na hora, a gente não sabe o resultado na hora. Fiquei naquela dúvida, será que eu passei? Será que eu reprovei? Será que aconteceu? E aí passou alguns meses, não lembro se foi meses, foi anos, mas passou algum tempo, irmãos. Aí chegou a carta lá na minha casa, dizendo que eu tinha sido aprovado no concurso da Nova Cap, irmãos. E a alegria que tomou o meu coração. Então a alegria substituiu o medo. Irmãos, Deus, Ele vai substituir essa noite. O medo, talvez a preocupação, a insegurança que você tem, hoje Deus, Ele vai substituir por uma alegria tão grande que vai exceder todo o seu entendimento. Os irmãos repararam que agora eu estou de óculos, né? Não tem como não reparar, né, irmãos? Mas eu fui lá, na ótica, e aí eu estava conversando com um rapaz lá. Fui para pegar o óculos. Olha como que Deus faz as coisas, irmãos. E às vezes a gente pensa que a coisa está dando errado, mas quando você vai entender o que Deus quer fazer, você vê que é um plano, um propósito de Deus, né? Até naquilo que parece que está dando errado. Eu cheguei lá na ótica para pegar o óculos. Foi ontem que eu fui lá. Foi ontem. Cheguei lá para pegar o óculos e o óculos não estava pronto ainda, né? E eu pensei, meu Deus do céu, e minhas vistas já estão ardendo tanto. Domingo quase que eu não consigo ler, irmãos, domingo aqui, de tanto que já estava embaçado. Falei, minhas vistas já estão ardendo tanto, estou precisando tanto desse óculos. Aí eu cheguei lá no rapaz e perguntei do óculos, ele falou, olha, não ficou pronto, não sei onde está, vou ter que ligar aqui. Eu confesso que eu comecei a ficar meio irritado. Falei, não, cara, mas nós combinamos, o combinado era hoje, o combinado era até ontem. Estou vindo aqui um dia depois, o que é combinado tem que ser feito. Comecei a falar assim com o rapaz, né? Aí o rapaz falou assim, não, mas espera aí, que eu vou ligar aqui, vou entrar em contato aqui, espera um pouquinho. Aí me deu até um brinde, né, para mim ficar calminho. Eu vou te dar um brinde, vou te dar um óculos escuro. Aí, irmãos, eu fui lá me acalmando, né, fui me tranquilizando. Mas eu comecei a conversar com esse rapaz. Aí eu falei da igreja, né, falei, não, lá na igreja é muito claro, às vezes minhas vistas ficam ardendo também. Ele falou, onde é que é a sua igreja? Eu falei, lá no Setoró, na 5 do Setoró. Que igreja que é? Igreja evangélica? Aí ele começou a contar a situação dele. Falou, olha, eu já fui da igreja também. Aí você vê que a pessoa já fica ali, né, aquebrantada. Você vê que os olhos da pessoa assim, né, já ficam ali atentos, olhando para o que você fala. Aí ele fala assim, olha, eu já fui da igreja e eu e minha esposa, eu era líder de célula. Aliás, eu participava de células. Eu já estava quase sendo líder de células. Quando eu estava perto de me tornar líder de células, aí nós desistimos, nós voltamos atrás, aí nós nos desviamos da presença de Deus. E esse projeto, né, foi abortado, esse projeto foi paralisado na minha vida.
E ali ele começou a contar outra situação. Ele falou, e eu era dono de uma ótica também. Eu já fui dono de uma ótica. Hoje em dia ele trabalha na ótica, né? Falou, eu já fui dono de uma ótica. Aí me mostrou lá a foto da ótica dele, o Instagram, tudo, né? Falou, a ótica toda arrumadinha, a ótica toda bonita, tinha tudo a ótica. Mas aí eu inventei de entrar numa sociedade. Através dessa sociedade começou a aparecer dívidas, meu sócio começou a fazer coisa errada, aí veio uma dívida atrás da outra, até que eu tive que fechar a ótica. Aí foi quando Deus começou a me usar para ele, né? Eu falei, tá vendo o que está acontecendo na sua vida? Os planos de Deus na sua vida estão sendo paralisados. Os planos de Deus na sua vida estão sendo bloqueados. Eu falei, olha, você tem que voltar para a presença do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus, Ele quer retomar esses projetos que o inimigo parou na sua vida. Porque era para ele ser líder de célula, estar pregando a palavra e ganhando muitas vidas. E era para ser próspero com o negócio dele. Porque ele entende muito, né, das coisas, ele que me ajudou lá. Irmãos, aí depois ligou, entrou em contato, conseguiu trazer o óculos. Ele falou, olha, meu patrão gosta muito de mim porque eu consigo resolver todos os problemas aqui da ótica. Então veja, ele já tem os talentos. Talento ele tem. E ele também tem os dons de Deus, só que estão adormecidos. E eu penso, talvez ele ficou paralisado por causa do medo. Talvez os projetos foram abortados por causa do medo. Talvez ele se desviou do caminho do Senhor e está com medo de voltar, com medo do que vão falar, com medo do que vão pensar, com medo de não conseguir, irmão, servir ao Senhor. Talvez seja os medos. Talvez ele fechou a ótica dele também porque ficou com medo de não conseguir uma provisão para pagar ali as dívidas. Então note, irmãos, que o medo ele pode te paralisar. Tem pessoas que têm muito medo de ficar doente. Tem pessoas que têm ali medo de adoecer, de ficar enferma. Tem pessoas que têm até ali, irmãos, um distúrbio, que a pessoa pensa que está doente o tempo todo, às vezes nem está doente e pensa que está doente. Eu tenho uma tia assim. Eu tenho uma tia que todo dia ela dizia que estava doente. A gente perguntava, tia, como é que a senhora está? Ah, eu estou doente. Estou com o estômago queimando, estou com o estômago assim, assado, estou doente disso, doente daquilo. Todo dia tomava um copão assim de boldo, todo dia ela tomava. E às vezes, irmãos, não era nada. Depois eu descobri que pode ser uma coisa psicológica, irmãos. Então tem pessoas que têm medo de ficar doente. Então nós temos que entender o seguinte, cuidado com os seus medos, porque os seus medos podem se tornar realidade. Porque o que é o medo? O medo é a fé ao contrário. O medo é a fé ao contrário. Quando você tem uma fé positiva, você sempre está acreditando, irmãos, que você vai vencer, que você vai superar, que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Essa é a fé positiva. Mas existe a fé negativa também. Qual é a fé negativa? A fé negativa é aquela que fala, pastor, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, isso não é para mim, isso é para outra pessoa, mas não é para mim, a minha vida não vai mudar, isso que eu quero eu não vou conseguir, o milagre que eu preciso não vai acontecer na minha vida, essa doença não vai se curar. Essa é a fé negativa. E a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele exista e Ele é recompensador dos que o buscam. Deus, Ele recompensa quem busca Ele, irmãos. Ele quer nos dar uma fé sobrenatural, não uma fé negativa. A Bíblia fala também, aonde não há pecado, há fé. Aonde não há fé, há pecado. A Bíblia fala isso também, irmãos. Então nós temos que ter cuidado, porque esse medo, ele pode tirar a nossa fé. Esse medo, ele pode matar a nossa fé. Conheço pessoas que desistiram de muitas coisas por causa de medo. Lá no meu serviço, às vezes eu chamo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes a pessoa está ali, não vou não vai dar certo, não sei o quê. Às vezes na igreja, às vezes num projeto. A pessoa começa a ficar com tanto medo, que o medo sabota. O medo tira a tranquilidade, o medo tira a paz e o medo tira o descanso, irmãos. Hoje Deus, Ele quer nos dar uma coragem, mas essa coragem é tão sobrenatural, irmãos, que os planos de Deus vão se cumprir e aqueles que duvidavam de você vão ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Porque na minha vida já foi assim. Quando eu estava muitas vezes bêbado, porque, irmãos, antes de entregar minha vida para o Senhor, eu era alcoólatra. Eu era bebum mesmo. Não era aqueles bêbados que... Não era aquelas pessoas que só bebia de vez em quando, socialmente. Comigo não tinha esse negócio de socialmente, não.
Eu acho que eu bebia era esportivamente, né? Porque era direto. Então, irmãos, eu era realmente alcoólatra. Eu realmente, quando pegava para beber, era um dia, 2, 3, 4 dias. Às vezes eu começava num dia, virava à noite, começava no outro dia de novo de manhã e ia. Então, muitas vezes, quando eu estava bêbado, quando eu estava ali acabado, má aparência, né? Barba por fazer, irmãos. Cabelo despenteado, porque nem cuidava de mim direito, né? Às vezes eu estava ali todo acabado, todo maltrapilho. Muitas pessoas olhavam para mim e me julgavam. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam, isso aí não vai ser nada não. Esse aí não vai dar em nada. Esse aí é um pé inchado. Sabia que muitos pensam assim das nossas vidas? Ah, isso aí não vai dar nada não, esse aí não vai vencer, esse aí não vai conseguir. Mas enquanto eles falavam isso, Deus usava a boca da minha avó para falar, o William vai ser crente, o William vai ser pastor, o William vai cuidar de um ministério. Então, irmãos, 11 anos depois, onde nós estamos? Muitas pessoas já duvidaram da sua vida. Muitas pessoas não queriam que você vencesse. Muitas pessoas não queriam que você estivesse aqui nessa noite. Mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Deus está dizendo que Ele é contigo e Ele vai te dar vitória em todos os projetos. É só substituir o medo pela fé, irmãos. Abandone o medo da sua vida e tenha fé. O medo, ele traz doença. Ele adoece a mente, ele adoece a alma, ele adoece o espírito, irmãos. Então, somente com a nossa fé fortalecida em Deus é que podemos vencer todos os nossos medos. Não tem como vencer os nossos medos sem fé. Não tem como vencer os nossos medos sem o Espírito Santo de Deus. Conheço pessoas, e creio que os irmãos também conhecem, muitas pessoas que têm de tudo que o dinheiro pode comprar nessa terra. Pessoa tem dinheiro, pessoa tem casa, tem carro, tem até família. Muitos têm até fama, têm glória dessa terra, tem tudo. Mas essas pessoas carregam o medo dentro do coração. Conheço muitos artistas que têm síndrome do pânico. Conheço muitos famosos que têm medo até de sair na rua. Só anda com 10, 15, 20 seguranças. Tem medo de tudo, irmãos. Tem medo de acontecer coisa ruim em todo momento, de ser sequestrado, de ser morto, ser tudo, irmãos. Então veja, nenhum recurso dessa terra pode tirar os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dúvidas, não. O único que pode tirar é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé nessa noite. E nós vamos fazer uma oração, irmãos. Para Deus tirar toda dúvida, para Deus tirar toda incerteza dos nossos corações, todo trauma, seja ele de infância, seja ele na juventude, ou seja algum trauma que você tem agora na sua vida, Deus essa noite vai estar te curando por completo, irmãos. Olha o casal aqui, né? Nosso irmão Jesuíno e minha filha Suzane. Eles tiveram um sonho na vida deles, né? Deus, como sempre nós falamos aqui, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então Deus tem unido o propósito, né, dele na vida desses jovens aqui. E eles tiveram a vontade logo de se casar, né? Tiveram a vontade de se casar. E eu entendo que quando eles começaram a pesquisar tudo, pesquisar todas as coisas que precisavam, irmãos, eu creio, né, que um certo medinho deve ter vindo assim no coração dela, no coração dele, né? Jesus está falando que foi um medão. Mas, irmãos, eles estão aí, ó, enfrentando todos os medos. E hoje em dia Deus está dando uma vitória atrás da outra, irmãos. E vai continuar dando em nome de Jesus Cristo. Minha filha, quando começou a trabalhar, eu tive que conversar bastante com ela, né? Porque eu percebia que ela ficava ali com medo de não conseguir realizar as tarefas, realizar as coisas. Até hoje ela tem um pouco de medo. E aí eu vou conversando com ela, e aí eu vou falando com ela, e eu vou falando, Suzane, nenhum começo é fácil, todo começo é difícil mesmo. E aí Deus vai tirando o medo do coração dela. E aí Deus vai tirando o medo do coração do jesuíno. Quando eu comecei a servir a Deus, me colocaram para cuidar de um culto nos lares, eu e minha esposa. Eu era novo convertido, irmãos. Aí já colocaram a gente logo para cuidar do culto dos lares. O pastor falou, olha, a partir de amanhã você vai cuidar do culto nos lares. Imagine o medo que me deu. Irmãos, me deu um medo assim que eu falei, vou não. Na hora eu não falei para o pastor que eu não tive coragem. Mas lá em casa eu falava para minha esposa, para minha filha, eu falava, eu não vou não. Eu não sei, eu não consigo, não é para mim. Eu não vou, não consigo nem falar direito, quanto mais cuidar do culto nos lares.
E aí, irmãos, eu pedi para minha filha, né, porque Deus sempre usa ela nessas áreas. Eu falei, Suzane, tira uma palavra aí para mim. Aí a Suzane foi, orou, falou, Deus, dê uma palavra, dê uma resposta para o meu pai. Aí a Suzane abriu a Bíblia lá, aí a Bíblia estava falando, sabe de quê? De confiança. Até hoje eu me lembro. A Bíblia estava falando de confiança. Só, irmãos, como eu era novo convertido, eu custava, né, para ter fé, assim, aquela fé. Eu ainda estava ali em treinamento da minha fé. Quando eu era novo convertido, ainda eu pedia confirmação. Falei, Suzane, abre de novo. Irmãos, ela abriu de novo. A palavra que estava falando de novo era confiança. Eu falei, Suzane, só para garantir, abra pela terceira vez. Quando ela abriu pela terceira vez, a palavra que Deus falou foi confiança. Essa palavra que Deus coloca no seu coração nessa noite de hoje. Tenha confiança, não tenha medo, tenha confiança que Deus vai te dar a vitória nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não precisa de muito barulho, o Senhor não precisa de muita performance, Pai. O Senhor só precisa da Tua palavra, da palavra da verdade, para fazer um milagre nas nossas vidas, meu Deus. Nós cremos no que o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai. Nós sabemos que Jó, meu Deus, ele ficou muito tempo com aquele medo perto dele, meu Deus, com aquele medo no coração dele, mas chegou um momento, meu Deus, que ele trocou o medo pela fé. Chegou um momento, meu Pai, que ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor nessa terra, meu Pai. A partir deste momento, meu Deus, o Senhor começou a restaurar a vida de Jó, e a Bíblia fala que o Senhor restituiu tudo em dobro, Pai. A alegria de Jó, meu Deus, foi maior. A casa de Jó, a alegria de Jó, meu Pai, os filhos de Jó, meu Deus, trouxeram mais alegria do que o começo da vida de Jó, meu Pai. E todos os medos de Jó, meu Deus, caíram por terra. Eu creio que nessa noite, meu Deus, na vida dos meus irmãos também vai acontecer isso. O Senhor vai estar tirando toda dúvida, o Senhor vai estar tirando toda insegurança, o Senhor vai estar tirando todo medo, meu Pai, e o Senhor vai nos dar coragem nessa noite. Assim nós cremos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E quem crê, aplauda o nome do Senhor, irmãos. Bem forte, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Hoje Deus tirou os medos dos nossos corações, irmãos. Jó tinha tanto medo, né, que quando ele ia orar, quando ele ia sacrificar, ele já se sacrificava pelos filhos dele antecipadamente, né, irmãos? Com medo dos filhos dele fazerem algo errado. Mas Deus mudou a vida de Jó. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos encerrar nessa noite em nome de Jesus Cristo. E já quero convidar os irmãos, no domingo teremos o culto da família a partir das 19 horas. Nossa pastora Domiciana